Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe. Um bom dia a todos e mais uma vez eu agradeço e peço pela vossa atenção e paciência e peço também para que possam compartilhar essa mensagem em outros grupos e com outras pessoas. O tempo quaresmal não é um tempo de tristeza, não é um tempo de abatimento. O tempo quaresmal é um tempo de aprendizado, de reflexão e chamativo para que possamos rever nossa vida juntamente com os nossos hábitos. É tempo de sair de si, propor uma rotina nova, diferente. O que deve predominar não é uma tristeza externa, um abatimento, achando que a vida não tem sentido, que o pesar das nossas atitudes não vão melhorar. Não. É uma motivação de querer, primeiramente, mudar a si mesmo e, consequentemente, ajudar o próximo. Na primeira leitura de hoje, em Isaías 58, do versículo 1 ao 9, temos logo no início, o versículo 9 e 10, assim: Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Vamos atentamente ver cada uma dessas partes. Destruir instrumentos de opressão. Se nós formos lá para o Novo Testamento, nas bem-aventuranças em Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ou seja, hábitos autoritários, sistemas autoritários, estruturas autoritárias, essas não são justas e tampouco pacificadoras. Nós não devemos ser opressores e nem autoritários. A opressão ela não pacifica. No próprio livro de Isaías 54, versículo 14, temos que todo aquele que for discípulo do Senhor terá paz em abundância e com justiça estabelecida. Ou seja, se realmente todos procurarem a pacificação da sociedade, não haverá mais espaço para a opressão. Lembrando que ser pacífico não é ser passivo ou acomodado, pois devemos ter sede de justiça, conforme a bem-aventurança em Mateus. Sede de justiça é buscar eliminar estruturas de opressão, instrumentos de opressão, linguagens de opressão. O nosso coração, a nossa vida deve promover dinâmicas e uma vivência de liberdade. E nesse sentido, temos depois que é preciso deixar os hábitos autoritários e linguagem maldosa. No Antigo Testamento, o termo justiça está relacionado ao termo hebraico sedak, quer dizer retidão, ação salvadora. A sedak significa um ato de bondade e compaixão. Neste sentido, é libertar o oprimido, reivindicar ao órfão, à viúva, ao imigrante, ao pobre contra seus opressores. Por isso, a justiça olha para o contexto de relações sociais para expressar algum tipo de reivindicação, conforme está em Isaías 11, versículo 5. E por isso, na leitura de hoje, diz para acolher de coração aberto o indigente e prestar todo o socorro ao necessitado. Basta olharmos para as relações sociais da nossa sociedade e quais são os momentos que nós de fato temos o coração aberto para acolher o indigente e prestar socorro ao necessitado. Parece que muitas vezes as pessoas preferem murmurar, apontar o dedo
excluir, afastar, ao invés de trazer para o convívio de justiça e o convívio de misericórdia. Pessoas que se acham donos da verdade, donos de todos os valores, e ao invés de promover uma mudança que realmente vivifique e renove as relações, elas destroem as relações. O nosso chamamento é para renovação, restauração. Em relação à questão da palavra maldosa, podemos e devemos refletir sobre Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que vos ouvem. Ou seja, se você for abrir a sua boca para não dizer algo que seja bom, útil e verdadeiro, não abra a boca. O sistema de purificação, o sistema de aprimoramento do ser humano é para que realmente aquilo que nós vamos fazer seja útil, bom e verdadeiro. Nós não estamos falando aqui de perfeição, mas nós estamos falando aqui de uma prática, um projeto de vida que a cada dia nos convida a melhorar. E já que é tempo de aprimorar as mudanças, devemos de fato crer e conduzir a nossa vida. Não devemos deixar a vida nos levar. Nós somos condutores da nossa vida, juntamente com a graça de Deus, ao ponto de que de nós nascerá a luz. E essa luz substituirá as trevas, ou seja, partes, elementos da sociedade que precisam ser iluminados. E a vida obscura deverá ser clara como o meio-dia, ou seja, é preciso uma limpeza do nosso interior e transparência de vida. É preciso levantar ruínas das gerações passadas para reconstruir e restaurar, conforme o versículo 12. Isso quer dizer que ao invés de apenas nos preocupar muito com os nossos erros e dos outros, é preciso olhar para o erro, mas oferecer efetivamente maneiras de melhorias para que esses erros não ocorram mais. Não devemos olhar para o erro apenas como um gesto de condenação, é preciso olhar para o erro como um gesto de melhoria. E é exatamente sobre restaurar e reconstruir que podemos refletir no Evangelho de hoje, em Lucas 5, do versículo 27 ao 32. O Senhor Jesus chama Levi, Mateus, para lhe seguir. E Levi de fato deixa tudo e segue Jesus. Isso é de fato que logo no versículo 29, Levi convida Jesus para ir a um banquete em sua casa. Ou seja, é um sinal que Levi aceitou Jesus por completo em sua vida. E junto nesse banquete havia outros cobradores de impostos e pessoas que eram mal vistas pelos judeus, pelos fariseus. Como sempre, os fariseus murmuravam até o ponto de questionarem Jesus, conforme está lá no versículo 30 ao 32, por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Hoje em dia, de fato, tem ainda muita pessoa que só murmura, cruza os braços e pouco faz para viver uma vida melhor e tão pouco ajuda a melhorar a vida do próximo. Para os fariseus, os mais necessitados eram as pessoas de má vida, pecadores. Mas Jesus, em outro momento, encarrega de chamar a atenção desses homens ao dizer, não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Conforme está em Mateus 7, versículo 1 ao 3. Sendo assim, Jesus vai de contra aos pecadores. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. O próprio Cristo em João 12, versículo 47 e 48 afirma, eu vim para salvar e não para julgar o mundo. O convite que se nós entendemos essa mensagem, Jesus continua, vai-te e não peques mais, João 8, versículo 11. Nosso Senhor não está condenando e sim convidando à conversão.
No mundo de hoje há uma falsa interpretação de que a misericórdia de Deus é um oba-oba, uma falta de compromisso. A misericórdia está ligada à justiça. Se nós não pecamos mais em determinadas situações da nossa vida, não devemos olhar para o outro que está cometendo um erro e apontando o dedo. É preciso oferecer a esse também a misericórdia. Aqueles que se sentem justos não compreendem que o médico divino se põe ao serviço dos irmãos doentes e derrame misericórdia sobre os miseráveis. O tempo quaresmal é de refinamento, de purificação, para que possamos separar o que de fato nos impede de emitir mais luz. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.